Estimados amigos da TVC Rio, estamos iniciando aqui mais um programa Tribuna na TV e hoje como convidado, nosso companheiro, amigo, parceiro, José Bezerra, presidente da Associação dos Militares Anistiados e Anistianos do Brasil, correto, Zé? Perfeito. Nosso doutor, nosso advogado, um bravo lutador. Meu amigo, Bezerra, uma dúvida. O momento hoje, eu sei que é grave em relação à questão dos anistiados, em função mesmo da mudança do governo, né? Houve uma mudança de política no país. E durante um tempo aí do governo Lula e Dilma, existiu uma certa, vamos dizer, facilidade de encaminhamentos dos processos de revisão daquele período complicado que foi do Brasil, de 64 a 85. Como é que está sendo hoje essa questão lá em Brasília para encaminhar os processos, Bezerra? Obrigado pela participação. Obrigado você, Mazola, por ter me convidado. É uma honra poder participar do programa aqui com vocês. E eu quero dizer para você que eu estive em Brasília e retornei sexta-feira para cá para cuidar das atividades normais. E a situação da anistia política no Brasil está extremamente vergonhosa, difícil e de uma maneira que nós podemos até dizer que não existe anistia política no Brasil. O Brasil, quando torturou, quando prendeu, quando sequestrou cidadãos, ele o fez através de seus militares em todos os cantos do Brasil. E agora, para reparar, ele criou um escritório em Brasília, chamado Comissão de Anistia, que antes era subordinado ao Ministério da Justiça. Agora, o presidente Bolsonaro, conhecedor da lei, assinou a lei de anistia, tem pleno conhecimento da lei de anistia, ele agora criou um apêndice ao Ministério da Justiça, chamado o Ministério da Mulher, que é o ministério que a ministra Damares dirige, e ela levou meses para nos receber, e nos recebeu 3 vezes, e a semana passada marcou um julgamento, e depois, quando todos estavam lá, ela suspendeu, ou o presidente da comissão suspendeu o julgamento, quando todos nós estávamos lá na portaria do prédio para participar do julgamento. Isso para você ter uma ideia de como anda o cumprimento da lei de anistia. Bezerra, desculpa eu interromper, deixa eu só entender uma coisa. A ministra Damares, ela que suspendeu? Sim, quem suspendeu o julgamento, lá na portaria, disseram para nós que foi o presidente da comissão de anistia. Agora, com conhecimento evidente da ministra Damares, porque lá em cima estavam 27 conselheiros. E para que esse julgamento, previamente avisado ao Brasil inteiro... Quantos seriam julgados nesse dia? Quantas pessoas? 270 aproximadamente, era o total dos relacionados nos 3 dias, na terça, na quarta e na quinta-feira. Então, esse julgamento foi frustrado e ficou, então, adiado para, sabemos Deus quando. Estamos aguardando que a Comissão de Anistia volte a informar essa data. Agora, o que ocorre, Mazola, é que a anistia no Brasil, principalmente a anistia política para os militares, não vem sendo cumprida. Primeiro porque em 1979, em agosto de 1979, surgiu a primeira lei de anistia. Todos os militares que foram demitidos, perseguidos, afastados, até agosto, deveriam retornar. Muitos voltaram aos quartéis, e eu fui um dos que voltei à base aérea do Galeão, e lá fui informado que o comandante estava mandando que nós voltássemos para aguardar um edital de convocação. Eu tinha sido mandado embora em janeiro, consequentemente, em agosto, surgiu a lei de anistia, e eu, então, acreditando que a lei ia ser cumprida, lá me dirigi e não retornei. Se eu tivesse voltado, assim como todos os outros militares, não teria gasto nenhum de indenização. No entanto,
A aeronáutica não cumpriu, a marinha não cumpriu, o exército não cumpriu. E por isso, em 79, a lei de anistia não foi cumprida. Quando chegou em 85, surgiu a emenda 26, determinando que nós retornássemos. No entanto, não foi cumprido novamente a lei de anistia, já a segunda lei. Quando foi em 88, surgiu o artigo 8º do ADCT, que mandou que todos voltassem. Um ou outro voltou. Os oficiais, principalmente, voltaram lá em 79, mas os sargentos, cabos de soldados não voltaram. Então, quando chegou 88, novamente não voltamos com o artigo 8º. Depois veio, em 2002, a Lei 10.559, que resultou para o pessoal da Força Aérea numa súmula chamada Súmula Administrativa 2002, que era o veículo próprio para anistiar o pessoal. O doutor José Alves Paulino, naquela ocasião, anistiou 3.000 militares da Força Aérea, ficou uma outra quantidade sem ser anistiada. Depois veio o brigadeiro Bueno, junto com o ministro Márcio Tomás Bastos, e mandou cancelar de vez 495 militares já anistiados, recebendo pagamento, todo cadastrado, já inserido na Força Aérea. Doutor Bezerra, desculpa, você me disse que o ministro Márcio Tomás Bastos, que era o ministro do PT, não é isso? Sim. Ele cancelou 400 anistiados? Sim, ele cancelou 495 portarias e depois não quis nos receber e em uma ocasião, por uma circunstância dos eventos, ele foi indagado por nós mesmos, o encontramos e perguntamos, mas ministro, por que o senhor suspendeu as 495 portarias das pessoas já anistiadas no serviço médico? Muitos já morreram, muitos estão em tratamento de câncer. Ele falou assim, com o maior cinismo, eu nem me lembro. Isso foi terrível e muitos colegas ficaram em dificuldade. Hoje nós temos colegas morrendo na miséria. Nós temos o Dinilson, nós temos o José Rudivaldo, nós temos o Edivaldo, nós temos vários colegas que estão em cima da cama, dentro das suas casas, passando uma verdadeira miséria mesmo, fruto das covardias, da tirania que a ditadura praticou com esses colegas dentro dos quartéis. As Forças Armadas precisam aceitar a Comissão de Anistia, precisa aceitar a Comissão Nacional da Verdade e precisa indicar aqueles militares que praticaram crimes durante a ditadura. Porque o treinamento que eu recebi dentro do quartel dizia que se nós estivéssemos num deslocamento, numa tropa, num pelotão, e se um de nós, qualquer militar, fizesse qualquer apropriação indébita, roubo, furto, estuprasse alguém, violentasse alguém, que era dever nosso comunicar aquele delito. E agora as Forças Armadas protegem o João Paulo Burnier, protegem os crimes dos outros oficiais torturadores, como o próprio Tenente Vilmar, o Tenente Lobo e os demais oficiais que torturaram. O Exército precisa vir a público e dizer quem são esses militares. É o Coronel Manhães, que todos têm conhecimento. Que faleceu, mas o Exército precisa assumir e dizer onde está o corpo do Stuart Edgar de Angel, precisa dizer onde está o corpo do deputado Rubens Paiva, precisa dizer onde está o corpo do Felipe Santa Cruz. Por quê? Porque essa intervenção constante na vida da sociedade levou o país a um rumo totalmente diferente. Nós temos aqui, apenas para ler um pequeno trecho de um livro, O Golpe de 1964, está aqui. Olha o que o escritor diz. O que o autor diz? Quem é o autor, Bezerra? O autor é Júlio José Chavenato. Tá. Ele diz assim, entre 64 e 84, a ditadura destruiu a economia, institucionalizou a corrupção e fez da tortura uma prática política. Envelheceu a nação e abalou o caráter do brasileiro. Alienou as novas gerações, tornando-as incapazes de entender a sociedade em que vivem. E é justamente isso que vem ocorrendo no momento.
quando o Brasil pensa, quando a sociedade brasileira acreditava que estava caminhando para uma democracia plena, em dado momento, o Brasil elege um capitão que, uma vez eleito, consegue dizer: eu não nasci para ser presidente, eu não sei presidente, eu não sei ser presidente. Mas eu peço até ao capitão Bolsonaro e ao atual presidente da República que ele cumpra a lei 10.559, que ele assinou em 2002 na Câmara dos Deputados, e inclusive no dia que ele assinou, eu estava presente, o colega Vanderlei estava presente, o colega Guimarães estava presente, e houve um acordo entre as Forças Armadas em 2002 que a comissão de anistia iria anistiar os militares que foram perseguidos, que perderam seus empregos. Esse acordo ficou selado. Tanto o é que as Forças Armadas indicou um representante para fazer parte da comissão de anistia, que naquela ocasião foi o capitão de mar e guerra, Vanderlei Machado. O capitão de mar e guerra, Vanderlei Machado, o comandante Vanderlei, ele participou do voto que criou a súmula administrativa que iria anistiar todos os militares. De um certo período para cá, o brigadeiro Bueno mandou 3 brigadeiros lá na comissão de anistia intimidar o presidente da comissão, José Alves Paulino, e depois dessa tentativa de suspender os julgamentos, onde o próprio brigadeiro Bueno emite um ofício, o ofício 025, para o ministro Márcio Tomás Bastos, então o ministro suspende essas 495 portarias já anistiadas, e de lá para cá parou de anistiar os militares, vem dificultando cada vez mais. Se nós pudermos observar, nós temos aqui esse livro que foi escrito por pessoas que têm pleno conhecimento da ditadura militar, e uma das pessoas é o coronel Proença. Nós temos Ivan aqui Cavalcante Proença. o Jefferson Rodrigues Barbosa, também temos aqui o Leandro Pereira Gonçalves, Paulo Roberto da Cunha, que é o Paulo Cunha, e também a doutora Marli de Almeida Gomes. Só me permite, Viana. Paulo Ribeiro da Cunha. Obrigado, Paulo Ribeiro da Cunha. Esse livro diz o seguinte, o que não é novidade a intervenção dos militares no Brasil. Apenas para ler um pequeno resumo, digo eu, os militares sempre participaram da vida política do país. É verdade, no passado existia militares que eram comunistas, outros que eram capitalistas e viviam muito bem. Mas depois de 64 para cá, se criou um ranço Quando voltaram da Segunda Guerra Mundial, existiam até grupos, né, que atuavam politicamente nesse sentido, de posicionamentos ideológicos. Né? Perfeito. E depois do golpe de 64 para cá, então se criou um ranço tamanho que todo militar que não é capitalista, ele passou a ser comunista, e é dessa maneira que muitos colegas de quartel veem os outros militares. Se não rezar na cartilha, vira comunista. Se não rezar na cartilha, vira comunista. É como se criou, durante a ditadura, o partido do Sim e do Sim Senhor. Quem não era... O Arena e o MDB. O Arena e o MDB. Quem não era MDB, não tinha prosperidade. Então, aqui se fala que, após o golpe de 64, percebemos que a conjuntura nacional do século XX foi permeada pela influência deles militares, nas instituições públicas e civis. Os militares precisam entender que o Brasil é formado pelo povo e pelo território, e as Forças Armadas são oriundas da sociedade. Não querer exterminar a sociedade. Agora, Bezerra, sim, não é um contrassenso a gente ver hoje alguns militares aí no poder, né, voltaram ao poder, apoiando inclusive a privatização da Petrobras. Isso seria inimaginável em tempos passados, né, meu irmão? Meu amigo Mazola, você abordou um aspecto de uma grandiosidade destacável. Veja bem, você
é o que você tem. O Brasil passou 500 anos acumulando riquezas através de ferrovias, de rodovias, de hidrovias, de aviação. E hoje nós temos uma empresa de aviação de ponta e em dado momento resolve se negociar essa aviação de ponta. Nós temos a maior e a mais competente empresa de tecnologia petroleira e de repente disse que vai privatizar porque dá prejuízo. Se ela está dando prejuízo para nós brasileiros que afundamos, certamente ela vai dar prejuízo para o comprador, porque ninguém vai querer comprar uma empresa que não dá lucro, que dá prejuízo. Então, gente, militares privatizando empresas nacionais é coisas que eu nunca vi, porque no passado nenhum militar concordou com a privatização, claro. Nem com a privatização dos Correios, nem com a privatização da Embraer, nem com a privatização da Petrobras. O que acontece é que precisamos administrar as empresas com dedicação, com lisura, com clareza. O Exército dá prejuízo, a Aeronáutica dá prejuízo, a Marinha dá prejuízo. Se tudo for privatizar, então vamos ter que privatizar também a Aeronáutica, porque é uma empresa, vamos ter que privatizar também a Polícia Civil, vamos ter que privatizar todos os órgãos, se é assim que se entende. Bezerra, não dá essa ideia não, cara, que é capaz de eles privatizarem também esse setor da segurança pública no país. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu. Esse foi um ponto da descontração. Claro, por favor, claro. Mas obrigado. Bezerra, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um trabalho muito atuante aqui no Monumento ao Nunca Mais, que você foi, inclusive, o grande incentivador da criação desse monumento em 2014, que é exatamente para trazer para as novas gerações essa memória desse período nefasto. Fala um pouquinho, que já são 5 anos do monumento. Como é que tem sido as atividades lá, toda primeira segunda-feira do mês? Então, toda primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos das 15 às 16 horas, 1 hora, portanto, para fazermos homenagem aos velhos amigos, aqueles que faleceram. A gente presta homenagem ao brigadeiro Rui Barbosa Moreira Lima, a gente presta homenagem a outros colegas, cabos, sargentos. Já fizeram ao Modesto da Silveira, Barbosa Lima Sobrinho. Lima Sobrinho. Também homenageamos a Inês Etienne. Então, a gente homenageia as pessoas que foram vítimas da ditadura, porque o monumento é um monumento criado em homenagem aos homens e às mulheres que lutaram pela democracia e contra a ditadura de 1964 a 1985. Esse monumento está ali, na Praça Floriano, em frente ao número 19, é um monumento de todos e de todas as perseguidas e perseguidos políticos, assim também como dos militares da ativa, porque tem muitos militares na ativa ou na reserva que não participaram dessas agruras. Esses militares torturadores foram muito poucos, graças a Deus, é um número muitíssimo reduzido, que não caracteriza e não representa os homens, os oficiais militares dignos e honrados, de bem e pai de família, que a Força Aérea tem, que o EB tem, claro, e que a Marinha tem. Claro. Homens de bem, claro, que jamais tirariam sangue, jamais seriam um anticristo, porque o torturador é um anticristo, é um covarde, é um demônio, é um satânico, porque desde as primeiras torturas, quando ocorreram lá em Roma contra o Nazareno, quando o exército romano sujou sua farda de sangue contra uma pessoa inocente, ficou provado que a tortura é o ato mais tirano que um homem, que um militar pode fazer. Vejam, o torturado está dominado, está amarrado, está dopado, está encapuzado, e pessoas, homens de bem, vão tirar sangue, vão ofender, vão feri-lo na sua integridade. É importante destacar, Bezerra, que essa sequela psicológica, ela não ficou apenas nos torturados. Existem muitos torturadores que depois, você é testemunha disso, pode falar um pouco sobre isso, que depois se aperceberam que aquilo para ele foi um grande problema para a vida deles, né? Sim, sem dúvida. Porque acontece que
a tortura, quando está sendo praticada, é diferente do momento que ela estava sendo instruída pelos oficiais instrutores. Então, quando alguns militares torturaram uma vez, 2 vezes, muitos desistiram de participar das equipes de torturas e outros continuaram. Mas ver mulheres morrer na tortura, ver homens morrer na tortura, estuprado por 6, 7 militares, depois causou realmente o remorso, como o próprio delegado Cláudio Guerra, que depois veio à tona dizer, veio publicamente dizer que incinerou os cadáveres dos brasileiros, inclusive o do Felipe Santa Cruz, lá na usina de Campos. Gente, às vezes eu me encontro pensando que aqueles torturadores não representavam o Brasil. Eles eram satânicos, diabólicos, cruéis, selvagens, a ponto de serem comparados aos oficiais nazistas lá nos campos de concentração de Auschwitz e nos outros mais, quando incineravam judeus famintos, pobres e já torturados daquela maldição que Adolfo Hitler empregou lá em toda aquela região contra os judeus. Então, se os brasileiros aqui tiveram a oportunidade de cortar a cabeça das pessoas, decepar a cabeça no Araguaia, cortar os dedos das pessoas e trazerem para Brasília, se tiveram a oportunidade de esquartejar as pessoas, de remover os cadáveres depois de enterrados, então o exército brasileiro precisa vir à tona e dizer, realmente, alguns elementos se excederam e assassinaram fulano, ciclano e beltrano, porque Exército e Marinha Aeronáutica não joga documento fora, esses documentos estão guardados, esses registros existem, portanto, o Exército pode vir, sim, a público e abrir os arquivos da ditadura, porque esses arquivos, além de estarem escritos nos anais dos arquivos das Forças Armadas brasileiras, também estão nos arquivos dos países que participaram da Operação Condor, que participaram dos voos da morte, que participaram da Operação Condor, já citei, e nos próprios documentos da CIA. Agora, essa história também de dizer que o golpe militar tem que ser apagado, quando o general Olímpio Mourão Filho resolveu dar o golpe, ele visitou durante 2 anos todos os quartéis do Brasil. E dizia, e perguntava... Cachorro louco, é? E dizia e perguntava quem é que estaria interessado em dar o golpe. E muitos diziam que não. Quem não concordou em dar o golpe, ele colocava uma frase ruim em referência a ele. Quando deu o golpe, foi lá e prendeu. Então, o general Olímpio Mourão Filho, mentor intelectual e executor do golpe, foi realmente quem levou a nação, as Forças Armadas, e a nação uma escuridão que durou tantos anos e que dura até hoje. Foi usado, ele foi usado porque ele pouco aproveitou do golpe. Mas porque depois houve um ostracismo. Ele não deu o golpe planejado, nem o próprio Castelo Branco sabia que o golpe estava sendo dado. Ele seria o presidente de sequência. Ele não teve, mas o general... Sabe que o Castelo disse que ia ter eleição em 65 e não teve. Aquilo ali é por nós considerado o golpe dentro do golpe. O Castelo Branco, ele deu o golpe dentro do golpe, que é uma mentira um general dizer, ele prometeu, inclusive, para o presidente, o senador Juscelino Kubitschek, que entregava o governo no dia 31 de dezembro Magalhães de Pinto, Carlos Lacerda, e, no entanto, ele não entregou e deu o golpe dentro do golpe, e depois os oficiais se perpetuaram até 1985, quando houve aquela abertura gradual que, na verdade, até hoje não se concretizou. O Brasil precisa, sim, fazer uma conciliação com as vítimas da ditadura. A Lei 10.559 precisa ser cumprida na íntegra e, o que é importante, é muito, muito importante, que os arquivos sejam abertos para que os parentes possam enterrar os seus corpos. E a gente espera que tortura nunca mais exista no Brasil e que a ditadura também nunca mais volte nesse país, porque
dever das Forças Armadas é defender as nossas fronteiras, é defender o nosso país, é defender o nosso povo, é viver em harmonia com a sociedade e se preocupar com as fronteiras do país. Hoje, qualquer grupo traficante do Jacarezinho, da Mangueira ou do Morro Santa Marta tem mais armamento do que todos os chamados os militantes políticos tiveram durante todo o período em que houve a ditadura no Brasil. Por isso, é preciso refletir. Eu peço ao general comandante, o atual ministro do Exército e da Aeronáutica e da Marinha, e o vice-presidente também, né? E o vice-presidente, general Mourão, que é um homem muito sensato, e também peço ao presidente Jair Bolsonaro, que ele sabe do que aconteceu, assim como ele teve um entreveiro dentro das Forças Armadas, esses militares que foram colocados para fora precisam reaver as suas posições, reaver os seus direitos, para que essa ferida possa ser fechada e nós possamos entrar 2020 em paz. Muito obrigado a você, Mazola. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Muito obrigado à sua equipe brilhante e espero que a gente possa se ver em breve. Bom, eu que agradeço. Ficou o recado de José Bezerra e até o próximo programa. Obrigado.